Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Mais uma vez eu por aqui com vocês, Joyce Vieira. Estamos juntos aqui para estudarmos a palavra de Deus e vamos falar sobre a história de mais uma mulher, nesse especial de Mulheres da Bíblia, uma mulher, aquela que encontrou a água da vida. Se é novo por aqui, seja muito bem-vindo no nosso canal. Agora se inscreve, ativa o sininho para você receber as notificações, dá uma curtida lá pra gente, mas mais importante que tudo isso é compartilhar. Compartilhe esse vídeo com muitas pessoas para que todos possam ter acesso ao conhecimento da palavra de Deus. Amém? A mulher samaritana. Quem é essa mulher? Cujo nome nem é mencionado na Bíblia, cujo passado é repleto de controvérsias e cuja vida revelava uma sede sem fim. Essa história nos é descortinada no Evangelho de João, capítulo 4. À primeira vista, parece uma história comum, mas o desfecho surpreendente ocorrido na vida daquela mulher samaritana nos ensina que a ação transformadora do Evangelho da Graça pode ser uma fonte a jorrar para a vida eterna na alma e no coração de cada um de nós. Mas para entendermos melhor essa história fantástica, precisamos voltar um pouquinho no tempo. Ainda lá no Antigo Testamento vemos Samuel, um importante profeta, juiz e sacerdote em Israel. Ele unge Saul como rei. Depois de Saul, então, vem Davi, e Davi, após a sua morte, é sucedido pelo seu filho Salomão. Após a morte de Salomão, o reino de Israel se divide em dois. Temos então o reino do norte e o reino do sul. O reino de Israel ao norte e o reino de Judá ao sul. Mas lembre-se que o templo que foi construído por Salomão se encontrava em Jerusalém, ao sul. Assim, os governadores do Reino do Norte não queriam que os israelitas peregrinassem vindo do norte até o sul para ir ao templo adorar. Então, em Samaria, eles constroem um outro santuário para adorar a Deus. A situação vai ficando assim: os israelitas que habitavam ao norte adoravam a Deus na região de Samaria. Já os da tribo de Judá que habitavam ao sul adoravam ao Senhor em Jerusalém. Bom, o tempo passa, o reino do norte sucumbe. Permanece somente o reino do sul, que é o reino, de Judá. Os que sobram do reino do norte ainda adoram a Deus na região de Samaria, lá no monte conhecido como Monte Gerizim. Isso aí gera um conflito. A pergunta-chave era: qual é o lugar certo para adorar ao Senhor? No Monte Gerizim ou lá em Jerusalém? Por isso, no verso 20 do Evangelho de João, aí no capítulo 4 que nós vamos estudar, a mulher samaritana fala assim para Jesus: nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Aí está o grande conflito entre judeus e samaritanos. Por tal motivo, a conversa entre Jesus e aquela mulher era algo tão surpreendente. A conversa entre um judeu e um samaritano já era algo muito complicado, e ainda mais complicado era o fato de ser uma conversa entre um homem judeu e uma mulher samaritana. Homens não conversavam com mulheres. Bom, cabe aqui lembrar o fato de que essa mulher tinha um passado sórdido. Uma mulher que tinha tido muitos maridos e que agora o marido que estava com ela não era exatamente seu marido. A Bíblia nos conta no verso 4 que Jesus estava indo para Galileia e que era necessário passar por Samaria. Não que essa fosse a única rota, mas Jesus sentia a necessidade de passar por lá. Ali chegando, ele está cansado e ele orienta então seus discípulos a irem buscar comida. E ele se senta junto ao poço de Jacó. Ele estava com sede. Esse poço era um poço muito importante naquela região, pois era uma herdade que Jacó havia deixado para o seu filho José. E daquele poço saía água que abastecia a região. Bom, certa mulher samaritana chega junto ao poço, à hora sexta, como descrito lá no verso 6. Não conseguimos determinar hoje exatamente que hora é essa, que hora do dia é essa. Alguns historiadores chegam a falar sobre o horário do meio-dia por causa do forte sol e do cansaço de Jesus e a sede. Mas sabemos que era uma hora em que outras
mulheres não estariam lá. A mulher samaritana sabia que o seu passado a condenava e por isso ela não andava junto das outras mulheres. Jesus então quebra todo o protocolo e se dirige a ela. Ele conversa com ela e ele diz assim para ela: dá-me de beber. A resposta dela mostra uma surpresa, pois ela não esperava que um judeu falasse com uma mulher, principalmente uma mulher samaritana. Além disso, Jesus não tinha um vaso para tirar água do poço e a expectativa era que ela usasse o seu próprio utensílio para isso. E os judeus e os samaritanos não compartilhavam seus utensílios, pois eles não se davam. Veja que Jesus havia quebrado tabus quanto a gênero, a raça e a classe social. O amor de Jesus pelas almas extrapolava a condição que se lhes apresentava. Lembra quando ele mesmo se convida para ir jantar lá na casa de Zaqueu? Justo Zaqueu, um cobrador de impostos que muitas vezes havia usurpado dos bens alheios. A resposta ao amor de Jesus era sempre um coração quebrantado. Zaqueu, por exemplo, declarou que daria, metade dos seus bens aos pobres e que devolveria 4 vezes mais o que tivesse extorquido de alguém. A história de Zaqueu é contada em Lucas 19, de 1 a 10. Mas nós vamos voltar aqui para a mulher samaritana. Jesus começa então a se revelar a ela e a mostrar que o rumo dessa prosa, o rumo dessa conversa, ia além da água do poço de Jacó. O verso 10 diz assim: se você conhecesse o dom de Deus e quem está te pedindo água, você lhe teria pedido a ele e receberia água viva. Uau, que resposta! Com certeza a mulher samaritana começou a rever toda aquela conversa em sua mente e elaborou uma resposta bastante objetiva, descrita no verso 11 e 12. Ela diz assim: o Senhor não tem com que tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água da vida? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e o seu gado? Sim, era exatamente isso que Jesus estava querendo falar para ela e revelar para ela. Mas ele segue no verso 13 e 14 dizendo assim: quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Bom, a essa altura eu me questiono, será que ela já não estava entendendo que a conversa não era mais sobre água, H2O? Será que ela já não estava percebendo que se tratava de um ensinamento, de uma metáfora? Bom, assim ela responde lá no verso 15, Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Olha que alívio seria para ela não ter mais que se expor, sair da sua casa para buscar água e se encontrar com as outras mulheres. Mas ao mesmo tempo ela fala de uma sede. Ela diz assim, para que eu não tenha mais sede. Agora a conversa toma um rumo, pois para ter acesso à água da vida, Jesus pede a ela que chame o seu marido. Interessante que ela não mentiu para Jesus quando disse que não tinha marido, mas mal sabia ela que Jesus conhecia toda a sua história. A conversa foi assim: ele lhe disse, vá, chame seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. E disse-lhe então Jesus, você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5 maridos e o homem com quem você vive agora não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Reparem que ele não a repreendeu. Pelo contrário, ele meio que a elogiou por ter dito a verdade. Nesse exato momento ela percebe que não está falando com alguém comum. Senhor, vejo que és profeta. É a sua fala no verso 19. Se em algum momento ela questionou se seria Jesus maior do que Jacó, neste momento ela percebeu que sim. E isso se revela nos versos 29 e 30, que dizem assim: venham ver o homem que me disse tudo o que tenham feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíam da cidade e foram para onde ela estava. É impressionante a sequência da conversa entre eles. Aqui, realmente, o assunto deixou de ser a água do poço de Jacó e ganhou contornos espirituais.
mas que rapidamente ela levanta para ele a questão mais contundente entre judeus e samaritanos. Então no verso 20 diz assim: nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Esse questionamento era pertinente, pois se tratava da grande problemática que separava os judeus dos samaritanos. A resposta sincera e forte de Jesus, sem rodeios, a levou a uma revelação impressionante. Jesus disse assim lá no verso 21, e vamos seguindo lendo até o verso 24, que diz: creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão ao Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegada a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito. É necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O importante, queridos, não é onde adoramos, mas como nós adoramos. O importante não é se somos judeus, samaritanos, gentios, mas que adoramos em espírito e em verdade. Esses são os adoradores que o Pai procura. Essa verdade veio de encontro ao seu ser, e a mulher mais que rapidamente mostra que ela espera e anseia pelo Messias. E lá no verso 25 ela diz assim: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Neste exato momento, Jesus revela pela primeira vez e de maneira explícita quem ele é. No verso 26, Jesus diz assim: então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Em nenhum outro relato bíblico anterior a esse, vemos de forma tão explícita esta revelação. Não é intrigante o fato de que pela primeira vez que Jesus se revela dizendo ser o Messias, tenha sido para uma mulher? Exatamente, uma mulher com quem ele nem deveria estar conversando. Uma mulher samaritana, uma mulher adúltera, uma mulher. Olhem, a Bíblia afirma que os discípulos ficaram surpresos. Lá no verso 27 diz assim: naquele momento, os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou: o que queres saber ou por que estás conversando com ela? Esta mulher acabara de receber a maior revelação da sua vida. Aliás, não só da sua vida, mas a revelação mais poderosa de toda a humanidade e de todas as épocas e gerações. O Cristo, o Messias, estava na frente dela. Sua atitude foi de anunciar a maior manchete de todos os tempos. Ela não podia guardar segredo sobre isso. Ela larga tudo que tem e vai até a cidade. Sua atitude revela a sua fé. Sua atitude revela que o peso da culpa do pecado já não mais habitava nela. Ela não quis se esconder mais das outras pessoas, ela não quis passar desapercebida. Ela queria anunciar as boas novas da salvação. Note que ela, ao encontrar os homens da sua cidade, diz que Jesus havia contado todas as coisas que ela tinha feito. Ela não mais escondia o seu passado, mas mostrava que havia perdão nesse contexto. Os versos 39 até o 42 nos mostram que os samaritanos creram por causa do testemunho dela. Vamos lá ao 39 que diz: muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. Abre aspas, ele me disse tudo o que tenho feito, fecha aspas. O perdão derramado sobre sua vida foi tamanho que os samaritanos creram e se converteram a ponto de pedir a Jesus, um judeu, que ficasse ali com eles em Samaria. Assim, quando se aproximaram dele, está lá escrito no verso 40, os samaritanos insistiram que ficassem com eles e ele ficou por 2 dias. E por causa da sua palavra, muitos outros creram. Por fim, cada um dos samaritanos pôde experimentar pessoalmente, individualmente, o poder transformador de Jesus em suas vidas. E assim eles disseram lá no verso 42, e disseram à mulher: agora cremos, não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Essa mulher que um dia foi rejeitada,
mal amada, afastada da sociedade, agora se torna uma verdadeira adoradora, perdoada, justificada, cheia de coragem para anunciar a boa nova da salvação para toda a cidade. E tal qual essa mulher, que possamos anunciar a melhor notícia que um dia nós recebemos, a de que Jesus é o Salvador. Porque isso sim está na Bíblia.